A verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa, amados irmãos, é uma festa anual que comemora a saída do povo de Israel do Egito. E na noite anterior à sua libertação, o anjo da morte iria passar à meia-noite para matar os egípcios e ali concluir a última praga. Mas observe que ali representando a 10ª praga, Deus tinha um plano para salvar o povo de Israel. E para salvar os seus filhos, Deus ordenou que cada família tinha de tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, e sacrificá-lo ao entardecer. E esse sangue do animal, parte dele, deveria ser espargido nos umbrais das portas, na vaga da porta, e quando o anjo da morte passasse e viesse, ou seja, quando estivesse ali, que visse o sangue, na porta passaria por cima daquela casa. Então observe, amados irmãos, amigo, e aí daí a palavra Páscoa, do hebraico, que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os judeus foram poupados da morte naquele dia. Deus ordenou o sinal do sangue na porta da casa do seu povo, preparando-o para o advento do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que séculos mais tarde viria e se sacrificar para tirar o pecado do mundo, como diz em 1 João, capítulo 1, versículo de número 29. Naquela noite específica, os israelitas deviam estar vestidos e preparados para viajar. Êxodo 12, versículo de número 11. Teriam de assar o cordeiro e não fervê-lo, comê-lo com ervas amargas e pão sem fermento. Êxodo 12, 1 ao 14. Mas o mundo transformou a festa de liberdade de um povo numa festa pagã, e assim envolvendo coelhos e chocolates. E eu pergunto para você, amado irmão e amigo, qual o sentido da Páscoa judaica para o cristão? Você sabe? Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? Para a igreja cristã, a Páscoa reúne importantíssimos símbolos proféticos para falar de Jesus Cristo. O Novo Testamento ensina que as festas judaicas são sombra das coisas futuras. Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e o versículo de número 17 diz. Mas também Hebreus, capítulo 10, versículo 1 fala disso. Ou seja, aponta para a redenção pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero que você observe os detalhes da festa da Páscoa. O amargo, ou seja, o símbolo que ali representa as ervas amargas, tem um significado. Os pães sem fermento têm um significado. Mas o ômega da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Ele libertou seu povo do Egito, não porque era merecedor este povo, mas porque amava e porque era fiel à sua aliança com seus pais, como diz em Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 7 ao 10. Por semelhante modo, a salvação que recebemos do Senhor Jesus nos vem através da graça de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8, 10 e Tito 3, 4 e 5. O propósito do sangue aplicado na porta era para livrar da morte o primogênito de cada família. Esse fato prenuncia o derramamento do sangue do Senhor Jesus, o primogênito de Deus, a fim de nos salvar da morte eterna e da ira de Deus contra o pecado, como diz no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 13, versículo 23 e o versículo de número 27. Então, Hebreus também 9, 22 diz, então isso quer dizer a salvação dos primogênitos dos homens pelo
primogênito de Deus. O cordeiro pascual era um sacrifício que serviu de substituto do primogênito de cada família. Isto prenuncia a morte do Senhor em substituição à morte dos que o aceitam. Por isso, o apóstolo Paulo diz claramente que o Senhor Jesus é o nosso cordeiro pascual. Isso está em 1 Coríntios capítulo 5, o versículo de número 7. Isso está registrado dessa forma, amados irmãos, porque o cordeiro macho, diz aqui a palavra de Deus, há de ser sacrificado, e ele tinha de ser perfeito. Êxodo 12:5. A figura da condenação de Jesus sem ser pecador. João 8:46 e Hebreus 4:15, ou seja, Jesus como cordeiro perfeito, sem nenhum tipo de mancha, sem nenhum tipo de pecado. Esse cordeiro, ele já estava representando ali Jesus. Mas alimentar-se do cordeiro indicava os filhos de Israel como o sacrifício do cordeiro, o qual salvou da morte física, assim como no caso da Páscoa. Só a morte de algum ou de alguém sem pecado, ou seja, perfeito, serviria como sacrifício eficaz para a salvação da alma. Ao participarmos da sua carne na Santa Ceia, o fazemos em memória daquele que não tinha pecado, não tinha culpa. 1 Coríntios 11:24. Mesmo assim, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, diz a palavra do Senhor. E o profeta Isaías diz no capítulo 53, versículo 6, a expressão do sangue nas vagas das portas foi feita na base da fé obediente. Êxodo 12:28 e Hebreus 11:28. Essa obediência pela fé resultou então em redenção mediante o sangue. Da mesma forma, a salvação mediante o sangue do Senhor Jesus se obtém somente através da obediência e da fé. Como diz Romanos, capítulo 1, versículo 5 e capítulo 16, versículo 26. Então, amado querido, este é o verdadeiro significado da Páscoa, que foi transformado numa festa pagã. Que Deus possa abrir o teu entendimento, o teu coração. Não é o coelho, não é o chocolate, não é nada disso que vai simbolizar esta verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.